Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do Wake Up Cast e é um prazer ter vocês com a gente. Hoje nós vamos conversar mais um pouquinho, né, sobre o que Deus tem preparado para nós. E meu nome é Lorana. Eu sou a Melissa, sejam bem-vindas. Hoje aqui a nossa conversa vai ser com a Aline. E hoje a Aline vai contar pra gente um pouquinho daquilo que Deus tem despertado nela. E eu vou deixar, né, ela se apresentar e começar falando um pouquinho pra gente do que Deus trouxe ao coração dela. Oi, mulheres, tudo bem? Meu nome é Aline Salvador, sou consultora de imagem e estilo. E hoje, né, vocês perceberam, se vocês assistiram os episódios anteriores, que cada uma trouxe aquilo que Deus estava ministrando nos nossos corações. E uma palavra que Deus ministrou no meu coração, né, um tema que Deus ministrou no meu coração é sobre discrição. Vocês vão nos acompanhar a partir de hoje de mais pertinho, né, no Wake Up Cast, e vocês vão perceber que normalmente eu acho que a palavra que eu vou trazer vai ser de mais confronto. Porque esse é o meu perfil, esse é o meu estilo, né? As meninas, elas são mais amáveis mesmo, e as palavras delas normalmente vai ser assim, né? Não que não vai ter confronto. Mas aquilo que Deus ministrou no meu coração é uma palavra sobre discrição. Então, eu creio que vai gerar um certo confronto aqui pra gente, né? Pra gente, inclusive, né? Sempre que a gente fala, na verdade, acho que isso é importante deixar claro, talvez a gente não tenha falado nos outros episódios, mas sempre que a gente fala algo, é também pra nós, né? Não só pras pessoas, mas pra gente aplicar também nas nossas vidas, né? Então, o tema vai ser sobre discrição. Sim. Então, começa falando pra gente, Aline, né? E a gente sabe que um grupo, assim, quando Deus une propósitos, é sempre assim, né? Cada um com a sua personalidade, com a sua parte. Na sua área. Né? E Deus, ele é um Deus, né, de confrontos também. É um Deus de amor, mas ele é um Deus de confronto. E o confronto deles tem feito muito amor. Mas a Aline vai falar, né, sobre isso. Então, fala, Aline, discrição, né? O que significa exatamente? Porque às vezes as pessoas nem entendem muito o significado, né, de dessa discrição, palavra. Né? Uma palavra que Deus trouxe assim para mim, eu vou ler, que tá lá em 1 Timóteo 3:1, que fala assim, ó, se alguém almeja o episcopado, a palavra fala episcopado, mas traduzindo pra gente hoje seria um cargo de liderança ou assumir um lugar de liderança, um lugar de destaque, né? De fato deseja algo excelente. É fundamental, pois, que essa pessoa ela seja irrepreensível, a palavra fala, né? E aí continua, né? E lá no 11, então, 1 Timóteo 3:11 vai falar assim, ó, as mulheres, então tem uma direção específica para as mulheres, né? Vai falar assim, as mulheres da mesma maneira devem ser respeitáveis, não caluniadoras, moderadas e fiéis em tudo. Eu vejo que se a gente pudesse traduzir discrição, seria isso. O que é uma mulher discreta? É uma mulher moderada. Ela é moderada no falar, no portar, no vestir. Não tem como desassociar, né, o vestir por conta da minha profissão. Mas ela é uma mulher moderada. Ela é uma mulher, né, que sabe conversar. E eu vejo o alinhamento do Senhor. Todos os episódios anteriores está muito relacionado, porque a gente falou no anterior sobre vozes. Então, sobre ouvir essas vozes. Mas e quando é a nossa vez de falar? Será que nós temos sido discretas, né? Porque eu vejo que é algo muito triste a gente conviver com pessoas que não são discretas. E a maioria das vezes, essas pessoas não são pessoas confiáveis. Então, a gente... não sei se vocês já tiveram essa experiência de estar com pessoas que... Quando a gente chega, normalmente já tá falando de outras pessoas, e aí você sai desse ambiente com a sensação, meu Deus, eu vou ser a próxima, né? Não é assim? Porque normalmente quando a pessoa fala de outra pessoa, quando a gente sai, provavelmente a gente que vai ser o tema daquela conversa. E aí a gente tem que trazer para nós, será que nós temos sido essas pessoas? Será que nós temos sido essas mulheres discretas, que as pessoas podem confiar na gente, né? Nesse lugar que a gente tem se colocado à disposição de muitas mulheres para recebê-las nas nossas casas, nos encontros entre amigas. A gente foi uma coisa que a gente colocou, né, para as mulheres no início ali, faz a apresentação do que é o Wake Up, mas também a gente fala dessa segurança da mesa, né? Exatamente, porque uma mulher discreta, a gente sabe que a gente pode confiar nela, e isso é um outro aspecto aqui, né?
Então, discrição significa agir com cautela, reserva, moderação, evitando excessos ou exposições desnecessárias. Sim. Quantas vezes a gente vê mulheres expondo as suas famílias, expondo o seu marido, expondo uma amiga, algo que a pessoa confiou a ela, e ela simplesmente, na primeira oportunidade que ela tem, ela fala aquilo para outras pessoas, ela expõe aquela pessoa. Então, muitas vezes isso muitas vezes não, a maioria das vezes isso vai conflitar com o seu desejo, se você quer assumir um lugar de liderança, se você quer assumir uma posição de autoridade. E isso não só dentro da igreja, a gente pode levar isso para um ambiente profissional também. Quantas pessoas eu vejo isso, deixam de ser promovidas às vezes porque não é uma pessoa discreta. O chefe sabe que se ele confiar algo a essa pessoa, ela vai expor, ela vai falar antes da hora, ela vai, né, enfim, né, acabar às vezes. A Bíblia fala assim, né? Até o tolo, quando se cala, ele se passa por sábio, né? Então a gente tem que aprender isso sobre, às vezes, se calar também, né? E não só, né, através da fala. A gente pode ser discreto, né, Lili? Não só através da fala, como você falou ali no começo, né? No ouvir, né? No vestir, né? Então, já tem tudo a ver com a área da Aline, uma vez. Até nós comentamos outro dia de um evento que a gente foi, né, e uma pessoa foi chamada para ela fazer uma ensinação ali de chamar a atenção, né? Sim. Pôs uma roupa assim super extravagante, colorida, num ambiente, né, que não era para aquilo, cabia, né? Ambiente, então às vezes não era, né, não foi discreta no falar, tal, mas às vezes, né, chama uma atenção para aquilo que não é necessário naquele momento. Sim. E daí eu percebo que talvez algumas necessidades dessa indiscrição tenham a ver também de como a pessoa tá por dentro. Tá por dentro, né? Sim. Na verdade é um reflexo, né? Então eu vejo que entra tudo aquilo que a gente já falou nos outros episódios. Então ela precisa se conhecer, ela precisa entender quais são as prioridades dela, porque aí ela vai transparecer isso no caráter, porque eu vejo que descrição também está relacionada ao caráter dessa pessoa. Só que é algo que é construído também. Então, às vezes a pessoa... E a gente não tá falando aqui de personalidade, porque tem pessoas que têm personalidade mais expansivas, né? A gente levando lá para a área das personalidades, né? Tem pessoas que são mais expansivas, mas ela pode ser um expansivo sem expor a outra pessoa. Então, ela vai ser discreta. Tem uma pessoa com qual eu convivo, que na minha célula, gente, ela pra mim é um exemplo de discrição. Ela é assim, ela chega, ela é sábia, ela é quieta, ela não fala, né? Quando mulher é perguntada, ela é discreta. Eu falo, caramba, olha que exemplo de mulher, né? Porque muitas vezes eu vou falar de mim, assim, eu já errei muito por não me calar. Porque eu sou uma pessoa, eu era, na verdade, uma pessoa que aonde eu chegava eu ia falar minha vida inteira pra todo mundo, independente de quem estivesse ali. E aí depois eu ficava... E é interessante, né? Porque antes da minha conversão, isso pra mim era tão normal que eu não me preocupava. Depois da minha conversão, o Espírito Santo passou a me incomodar. Então, às vezes a gente acaba fazendo isso ainda, né? Às vezes a gente se deixa dominar pela emoção, pela alegria, e aí a gente quer falar ali, né? E a gente fala, só que hoje, com esse discernimento espiritual, imediatamente o Espírito Santo vai ministrar no nosso coração. Não devia ter falado, né? Era uma oportunidade de você ter guardado isso, né? E em Provérbios, eu achei muito incrível esse versículo que fala assim, ó. Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem descrição. Olha que profundo isso. Então, não adianta nada só ela ser uma mulher bonita, uma mulher que se veste bem, se ela não é uma mulher discreta, né? Essa descrição, ela tá relacionada ao comportamento dela, do falar, do vestir, do saber ouvir, do saber o momento certo de falar, né? Então eu queria hoje, né, compartilhar isso dessa mulher discreta. Falar, até a gente tá nesse momento, né, no nosso movimento de despertar e aprender novas coisas. E esse falar também a gente carrega um pouquinho de heranças familiares, né? Então, assim, quando você... a dificuldade que a gente tem, às vezes, que não aprendemos com a nossa família, de chegar e elogiar, né? Então, assim, como que eu vou falar com a outra pessoa? Eu vou ser discreta, né? Então, quando eu for elogiar... a minha intenção é elogiar. Só que a maneira com que eu falo também não vai ser adequada. Então, a gente precisa, né,
tá constantemente Adequar, né? aprendendo para adequar. E até o corrigir também, né? Às Sim. vezes já aconteceu, por exemplo, isso é uma regrinha até de etiqueta, né? Se você tá num ambiente com uma pessoa e tem algo, por exemplo, ela tá com o dente sujo, ou ela tá com a roupa suja, ou ela tá com, né? Enfim, alguma coisa assim. Pergunte para você mesma, ela pode arrumar isso nessa hora? Se ela pode, fala. Então você vai lá e fala, fulana, discretamente, só pra ela, não vai expor ela na Sim. mesa, né? Fulana, olha, tem um detalhezinho aqui na sua roupa. Ela pode, se ela pode ir no banheiro arrumar, você fala. Se é algo que não tem o que fazer, não fale, porque você só vai constranger ela, porque ela não pode corrigir naquele momento. Então, esses detalhes, essa sutileza assim que a gente precisa, e isso a gente aprende, e aprende caminhando com o Espírito Santo. Eu vejo isso. Muitas vezes não é alguém que vai falar pra gente, mas é o Espírito Santo que vai ministrar. Não fala, fica quieta. E como muitas vezes já aconteceu no nosso meio, o Espírito Santo, né, nos confronta e a gente chega, né, no nosso ambiente de amizade e pergunta sobre esse assunto, o que você acha? E a pessoa, daí, né, a gente chega e pergunta, a pessoa fala e fala realmente aquilo que o Espírito Santo já tinha ministrado, né? E a Aline comentou, né, sobre questão de personalidade, né, de ser. E isso tem a ver, né, da pessoa se anular, né? Porque, claro, a gente sabe que tem pessoas que são mais falantes, né? Tem um jeito próprio de ser e não tem nada a ver com isso. Mas você saber também, né, o momento. também. Porque, né, eu já convivi com pessoas que não querem nem saber. Eu sou assim, meu jeito é assim, quer ficar comigo, tem que ouvir. Síndrome de Gabriela, a gente fala, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, né? Sim, não. Então, tem questões de personalidade? Tem sim. Mas a gente também precisa aprender, né? A se adequar, né? A se adequar nos ambientes, nos lugares, nos momentos, certo de falar, né? Sem anular a sua personalidade, Sim. né? E para mim isso é interessante. E continuando aqui a leitura bíblica, né? Fala lá em 1 Timóteo 5,13 que fala assim, ó. Normalmente, né? Aí eu, antes de falar a palavra, né? Normalmente a pessoa indiscreta, e aí a gente traz mais essa indiscrição pro lado, eu vejo assim, né, hoje aqui, falando mais desse lado da pessoa que fala demais, né, fala coisas que não precisava falar. Normalmente é uma pessoa ociosa, né, que ela tem tempo, e eu acho incrível que a Bíblia, ela é atualizadíssima, né, tudo que a gente procurar na Bíblia, a gente vai achar e vai achar pros dias de hoje. E a Bíblia fala assim, ó, essas pessoas, né, elas aprendem também a ser desleixadas em relação ao trabalho, perambulando de casa em casa. O que significa? Que essa pessoa é a pessoa que tá ali, né, fazendo uma fofoquinha. E não somente dadas ao ócio, mas também são fofoqueiras e indiscretas, comentando assuntos que não lhe dizem respeito. E a descrição eu acho que está relacionada a isso também. Me diz respeito? Eu posso resolver? Eu posso ajudar essa pessoa? Eu posso fazer algo a respeito disso? Não. Então por que eu vou falar? Então não me cabe. Eu sempre gosto de trazer para minha vida, para aquilo que eu já vivi, né? Eu fazia parte de um grupo de WhatsApp, onde tinha umas 10 mulheres, isso há uns 5, 6 anos atrás. E o grupo ele só servia para fofoca. Então, as únicas conversas que tinham dentro desse grupo era assim, você viu fulana? Aconteceu isso, isso e isso. Você viu Beltrana? Aconteceu isso e aquilo. Isso foi me incomodando, o Espírito Santo foi me incomodando, e eu falava, não faz sentido, né? Não. E aí eu tomei a decisão, e gente, eu tô falando assim, eu era essa pessoa que fazia fofoca, não estou me... Nossa, a Aline é santa, é perfeita, né? Não. Você já despertou nessa área e aprendeu como se comportar. E aí o Espírito Santo começou a me incomodar ao ponto de eu pegar o meu celular, mandar mensagem para várias amigas e falar para elas assim, olha, por favor, não me mandem mais nada, porque eu não quero saber. Eu precisei me posicionar nessa área. E aí a gente se a gente for a fundo, isso é uma brecha que a gente traz para nossa vida do lado espiritual, né? Então, a descrição, ela tá relacionada a isso. Eu devo falar, não devo falar? Me diz respeito, não diz respeito? Não que a gente vai se anular, igual a Melissa falou, eu sou expressiva, eu sou, né, uma pessoa expansiva, eu gosto de falar, mas o que você vai falar, né? Então eu acho que tem relação com isso também, sobre o que a gente vai falar, né? E principalmente evitar falar daquilo que não nos cabe, não convém, que a gente não tem nada a ver com aquilo, né? Em Provérbios 6 também fala, né? Que há 6 coisas que o Senhor odeia e
a 7ª que ele detesta. E fala, né, de testemunhar falsamente, né? Então tá nesse contexto. Proferir mentiras e aquele que provoca a discórdia entre irmãos. É o que você falou, essa pessoa que tá ociosa, andando de casa em casa, levando a conversa, né? E aí, às vezes, a gente vê a pessoa, assim, envolvida em várias situações, né? É sempre a pessoa que ela tá no meio de um rolo, né? A maioria das vezes, essa pessoa que ela é indiscreta, ela tá no meio de confusão, porque ela fala demais. Eu falo mesmo, né? Tem coisas que a gente pensa, mas que a gente não precisa falar. Não é verdade? Isso é ser discreta. Tem coisas que a gente precisa guardar para nós. Rede social, por exemplo, é um lugar que as pessoas perdem completamente a noção. Acham que, assim, tá atrás de uma câmera, então eu vou falar o que eu quero, o que eu penso. Nem sempre a gente precisa falar o que a gente pensa, principalmente quando a nossa opinião não foi pedida, né? Isso é ser discreta. Então, assim, tô vendo, não concordo, eu não preciso parar ali pra comentar. E na vida é assim também, né? Se a gente tá vendo uma situação que a gente não concorda, que a gente acha que poderia ser diferente, isso também tá relacionado assim. Pra mim poderia ser diferente, mas pra pessoa é a realidade dela, às vezes é aquilo que ela tem pra viver e pra fazer naquele momento, né? E pensando aqui, emocionalmente falando agora, às vezes a gente até tem esse conhecimento, racionalmente a gente sabe que não deve falar, né? Olha, mas eu não consigo, tá? Para que você se desperte. Se você tem identificado essas características em você, para que você se desperte, parar e refletir assim, qual é a minha real necessidade? O que está acontecendo comigo? Onde eu tô, eu quero chamar atenção, onde eu tô, eu quero falar, perfeito, onde eu quero, sabe? Então, é porque muitas coisas a gente sabe, racionalmente, mas para olhar o que falta, o que isso diz a meu respeito, para que eu tenho que estar o tempo inteiro, ser essa pessoa indiscreta, essa pessoa, então, para que haja mudança, essa reflexão tem que ser mais profunda, né? Mais profunda. Não, perfeito a sua colocação, porque vem de dentro mesmo, né? Às vezes é uma forma da pessoa chamar atenção, né? Por trás, existe uma frase que fala, por trás de todo excesso né? há uma falta. Né? Então, para que a gente possa refletir para vocês, mulheres, tem sido indiscreta, né? Porque daí às vezes, quando a gente a tendência normalmente já reagir. Eu sou mesmo, porque não quer estar comigo, pode ter certeza que a reação vai ser indiscreta. Então não fica, porque o meu jeito mas teu jeito. E depois, lá se você parar quietinha para pensar, você vê que isso mais te prejudica. E pensar no outro também, né? Porque normalmente a pessoa indiscreta, ela acaba expondo as outras pessoas, e isso pode gerar uma ferida ali muito grande na vida das outras pessoas, né? E às vezes a pessoa que é indiscreta, se comporta dessa forma, às vezes tá sempre sozinha e não sabe por quê, né? O porquê, né? E tem uma frase que fala assim, que críticas que revelam verdades. Então, mas ela se posiciona diante de uma crítica. Eu sou assim, então não quer andar comigo. Então, olha também como a pessoa se trata, né? Então, assim, ela acaba ficando sozinha. Se ela continua nessa postura. Então, se eu sou assim mesmo, eu sou assim, não vou mudar. Mas, se eu recebo essa crítica, o que ela fala sobre mim, né? E normalmente essa pessoa, ela não aceita não aceita a crítica, né? Ela pode falar tudo, mas falou alguma coisa pra ela, né? Ela já não gosta, né? E o que você estava falando dessa pessoa, né? Eu nasci assim, eu, né? Não quero mais saber de nada. Ela, normalmente, ela vai afastando as pessoas que estão ao redor dela, né? Já perceberam que a pessoa indiscreta, normalmente ela vai trocando de amigas. Ela não tem uma amizade duradoura. Porque aí você vai ver por que não tem. Porque em algum momento ela falou demais e expôs a pessoa que estava caminhando ali com ela. E aí, automaticamente, quando a gente é exposta, a nossa tendência é o quê? Bom, então vou me afastar, vou recuar, né? E aí ela acha que o problema, a maioria das vezes, é com a outra pessoa. A outra pessoa. É sempre o outro que é o problema. E ela é o alecrim dourado, né? Que não tem problema nenhum. E Aline, como tem muito a ver com a tua área, fala um pouquinho também sobre a questão da descrição através das vestimentas, né? Eu vejo que é muito importante, né? Sim.
A gente, como cristã, a gente entende que um dos maiores princípios, quando a gente fala de vestimenta cristã, é a modéstia, né? Então, a gente precisa ser modesta no vestir. E assim como na fala ou na nossa expressão, a modéstia ela não está relacionada a anular o nosso gosto, a anular aquilo que a gente gosta, a anular a nossa personalidade. Mas entender que eu acho que o principal é entender que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Que nós somos casa, que nós somos morada e que nós somos noiva de Cristo. E a minha líder uma vez me falou uma frase e isso me marcou demais. Ela falou assim, e Jesus tem ciúmes da gente, né? Então ele como nosso noivo, ele tem ciúmes da gente. Então, será que a gente não está expondo demais o nosso corpo? Será que a gente não está sendo faltando com essa modéstia no vestir, no sentido não de expressar a nossa personalidade, porque a gente pode muito bem expressar a nossa personalidade, mas vestindo com modéstia, não deixando partes do nosso corpo que devem ser guardadas para os nossos esposos, expostas principalmente na rede social, né? Que hoje é o que a gente mais vê. E me entrou nesse assunto de modéstia nas vestimentas. Isso é algo que Deus despertou em mim, inclusive esse ano, sobre um tema muito polêmico, né? Que eu acredito que vai dar né, um certo... E que não quer dizer que é regra, né? Polarizada, exatamente. Mas Deus ministrou pra mim, isso é algo pra mim. Sobre o uso do cropped, né? Do cropped, que é a blusinha mostrando a barriga. E Deus já tinha me incomodado algumas vezes e eu falava, nada a ver. Porque é sempre assim também, né? Ai, nada a ver. Nada a ver, não tem nada demais. Fui pras meninas, né? Que é isso que a Lorena falou, no né? começo. Quando a gente tem, assim, alguém pra caminhar junto, quando a gente tem esse discernimento de ouvir a voz do Espírito Santo, a gente vai passar por algumas pessoas que são próximas da gente. Eu fui pra elas e falei, meninas, o que vocês acham? Né? Vocês acham que combina comigo, não combina? Porque Deus já tinha ministrado no meu coração que aquelas vestes não me cabiam mais. Isso era aquilo que Deus tinha ministrado no meu coração. E elas falaram, olha, Aline, de fato, hoje, né, eu acho que não tem mais a ver com você e tal. E mesmo assim, ainda fiquei com o coração meio assim, ai, nada a ver, nada a ver. E uma das coisas que eu acho linda do Espírito Santo, né, umas coisas que eu acho linda de Deus, é que ele nos corrige em amor. Ninguém precisou falar pra mim, Aline, pare de usar cropped, pare de usar, né, blusas que expõem ali a sua barriga. Simplesmente foi algo que Deus ministrou no meu coração. E num dia, na minha casa, eu coloquei uma roupa que mostrava a minha barriga, fiz uma foto, postei, como eu sempre fazia, porque eu achava que não tinha nada demais. E naquele momento, o Espírito Santo me incomodou de uma forma assim, isso não é mais pra você. Aquilo que eu estou querendo pra você, os lugares que eu quero te colocar, não cabem mais essas vestes. E aí foi onde eu realmente falei, ok, Deus, eu entendi. Eu peguei todas essas peças e tirei do meu guarda-roupa. E isso que a Mê falou, né? Não é uma regra, né? Mas é entender que sim, o nosso corpo é templo. Então, aonde a gente está expondo o nosso corpo? Por que a gente está expondo? Isso eu até falei num post no meu Instagram, onde uma moça perguntava assim pra mim, eu queria aprender a me vestir com mais sensualidade. Eu falei, pra quê? Pra quem? Porque muitas vezes a gente tem que fazer essa pergunta. Pra que eu quero isso? Por que eu quero isso? Pra quem que eu quero me vestir assim? Será que faz sentido? É pro meu marido, para um momento de intimidade nosso ali, ok. A Bíblia fala que tá tudo bem. Agora, não, é só pra eu me provar para as pessoas, né? Não faz sentido, né? A gente não precisa disso. E aí entra o episódio da identidade. Quando a gente tem uma identidade firmada, quando a gente sabe quem a gente é, a gente não precisa disso, né? Então, acho que é isso. Aline, eu já vi você até falando sobre essa questão, né, das vestimentas, da descrição, né, através das vestimentas, que isso também traz até, né, uma autoridade, uma confiança, né, Sim. em nós, de forma geral, né, enquanto mulheres, no trabalho. Então, né, não tem a ver simplesmente com alguma questão, né, espiritual ou da igreja, mas diz muito sobre nós, de quem nós somos, né, Aline? E aí, voltando para a palavra de Timóteo, a mulher que quer ocupar cargos de autoridade, cargos de confiança, ela precisa se vestir adequadamente. E a descrição, ela entra nesse adequado para esse tipo de cargo, né? Então, ela precisa ser uma mulher discreta,
que se veste discretamente, que tem comportamentos discretos, né? E que se veste da forma a comunicar aquilo que ela carrega, né? Então, eu quero ocupar lugares altos, eu quero ocupar lugares de liderança, lugares de autoridade. Então, as minhas vestes, elas precisam estar adequadas a isso que eu quero, né? Então... Sim, e que fique bem claro, né? Porque a gente sabe que quando esses assuntos, esses temas vão para a internet, né? As pessoas acabam que, às vezes, levando muito ferro e fogo, algumas palavras. Mas isso é algo que Deus tem nos despertado, palavras que Deus tem, e a gente tem se baseado na Bíblia com essas palavras, né? Mas é você com Deus, né? É você com a tua identidade, é com você, né? Se perguntar a Deus, né? O que o Senhor precisa mudar em mim, né? Então, aí ninguém está aqui para colocar regra, maneiras, né? Mas sim falar de algo que Deus tem nos despertado. Sabe uma coisa que eu gosto bastante? Se você ficar em dúvida se essa roupa é pra você ou não, se esse comportamento é pra você ou não, coloca a roupa, vai na frente do espelho e pergunta se Deus se agradaria dela. Isso é assim, eu acho que é o primordial. Deus, o Senhor se agrada dessa roupa que eu tô usando? E Deus vai ministrar a resposta. E aí, tudo na nossa vida vai trazendo maturidade, né? A gente vai nos despertando, igual essa postura que você falou, vai nos despertar. Sim. Isso vai haver uma transformação, né? Se cabe ou não cabe para pro momento que eu tô vivendo. Sim. E vai trazendo essa maturidade. Essa maturidade vai trazendo a descrição. Eu ia falar isso. A gente vai treinando, né? A descrição normalmente ela está relacionada à maturidade. E a maturidade nem sempre está relacionada à idade. Então, Aline, para resumir sobre descrição, para quem nos acompanha, qual que é a sua última frase, então? Eu acho que a gente precisa buscar no Senhor, né, essa descrição do falar, do vestir, do se comportar, principalmente nós mulheres que desejamos muitas vezes alcançar, não tem como desassociar meu lado empreendedor, né? Então, nós mulheres que desejamos alcançar lugares mais altos, né? Sabemos que Deus tem nos levantado, nos chamado. Pense assim, será que eu estou sendo uma mulher discreta? Será que eu deveria falar isso ou não? Será que é o momento de eu falar, de eu me calar, né? E que Deus possa te abençoar, né? Com a descrição, como diz a Viviane Martinello, né? Descrição é um presente e é algo que a gente pode aprender. Então, a gente precisa desenvolver, né, a nossa descrição com a nossa maturidade. Acho que é isso. É isso aí. Então, ficamos por aqui com mais um dia de Wake Up Cash. Né? E se você ficou com alguma dúvida, né, contate-nos nas redes sociais. O Wake Up Movement é o nosso Instagram. Mande a sua pergunta, mande a sua sugestão também. Né? Esse é o meio onde nós temos de interação. E se você quer fazer parte desse movimento, né, também vá ali nas redes sociais, nos procure, nos chama no direct para que você possa, né, fazer parte desse movimento com a gente. Esse movimento de despertar, Sim, né? Exatamente. É isso. Um abraço, então. Até a próxima. Tchau, tchau.